que os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial, e nós não podemos ter política industrial. Senhor presidente, eu chamaria esse projeto ou de Bolsa Atraso ou de Bolsa Milionário. Primeiro, do porquê Bolsa Milionário. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Os estudos do IPEA, da GV, das instituições mais respeitadas do país mostraram que esses benefícios setoriais viraram lucro na mão desses grandes empresários, não geraram emprego, não geraram renda e não aumentaram a produtividade. Discussão em turno único do projeto de lei número 1106 de 2023, que reconhece a robótica como esporte de competição e de relevância educacional, pendente de parecer. Presidente, a orientação da missão vai ser sim, mas eu queria usar o minuto de orientação. Presidente, orientação sim, eu quero dizer que eu estudei processamento de dados no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp e tenho saudade, aliás, de aprender e de desenvolver em linguagem de baixo nível ali com o kit Arduino que a gente utilizava para fazer o desenvolvimento, mas eu pessoalmente sempre tive mais aptidão para lidar com as linguagens aí de alto nível, C++, C Sharp, Java. Aliás, aproveito esse momento para me solidarizar com todos os programadores que hoje trabalham com Java. Então, só para dizer que, quando fui presidente da Comissão de Educação, também incentivei esse debate. Esse debate foi, como o deputado Tarcísio colocou, foi feito no Conselho Nacional de Educação em 2022, para a Base Nacional Comum Curricular, e nós fomos bem-sucedidos em conduzir esse debate, em aprovar essa disciplina, colocar na BNCC. Então, eu acho que é uma indústria fundamental para o futuro do Brasil. A robótica, a automação, a inteligência artificial, quanto mais nós pudermos incentivar, melhor. Então, orientação sim. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei 4133 de 2023 do senhor Heitor Schuch e outros. Discussão em turno único do projeto de lei número 4133 de 2023, que dispõe sobre diretrizes para a formulação da política industrial, tecnológica e do comércio exterior. Que os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial, e nós não podemos ter política industrial. Nós queremos aqui ter uma política industrial de Estado e não de governo. Esse projeto foi construído com a participação da Confederação Nacional da Indústria, foi ouvindo o setor industrial, que considera esse projeto um marco de contribuição da Câmara. Como orienta a missão? Senhor presidente, eu chamaria esse projeto ou de Bolsa Atraso ou de Bolsa Milionário. Primeiro, do porquê Bolsa Milionário. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Os estudos do IPEA, da GV, das instituições mais respeitadas do país mostraram que esses benefícios setoriais viraram lucro na mão desses grandes empresários, não geraram emprego, não geraram renda e não aumentaram a produtividade. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país. E além disso, a gente ainda tem, o governo acabou de se orgulhar de ter derrubado a taxa das blusinhas. Um dos instrumentos dessa política é o imposto de importação. É mais taxa para importar, inclusive bem de capital. Bem de capital, que é máquina para produzir mais barato, para agregar mais valor para a indústria nacional. Utiliza-se isso como um instrumento para desenvolvimento de indústria. Missão orienta assim. Esse projeto é um projeto de interesse do país. Esse projeto não é de interesse de uma bancada ou não é interesse do governo. Este projeto é de todos aqueles que querem um país soberano, um país com indústria forte, com grande complexidade industrial, uma indústria inovadora, uma indústria sustentável, uma indústria exportadora. Por isso, peço aqui o apoio de todos os parlamentares para que possamos aprovar esse projeto por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente está aqui basicamente fazendo uma reedição do fracasso da lei da informática. Eu quero perguntar para os parlamentares aqui, quem é que tem um celular nacional? Qual que foi o resultado prático dessa lei? Quem aqui está agora usando um celular produzido no Brasil, de marca brasileira? Aliás, mostra aqui a deputada Júlia um iPhone, né? Eu acho que o único iPhone que tinha no Brasil era da Gradiente, que foi um grande fracasso.
Aqui, aliás, mais cedo, eu usava no meu gabinete o notebook Positivo, que é comprado pela Câmara dos Deputados. É uma carroça, é horrível de trabalhar, é péssimo. A lei da informática foi um fracasso para desenvolver a informática no nosso país. E tinha essa mesma política de conteúdo local, tinha a mesma política de desoneração, de subvenção, de privilégio tributário e fracassou fragorosamente. A gente está repetindo a mesma fórmula. Os estudos demonstraram que a política industrial, durante Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora estão para sair estudos sobre o novo PAC, todos esses incentivos que foram dados viraram lucro para o bolso do empresário que pegou esse incentivo. Não aumentou a produtividade, não fortaleceu a indústria nacional, não gerou emprego, não aumentou o PIB, zero. Tudo que houve de política idêntica a essa nos últimos 20 anos no nosso país virou lucro na mão de empresário com poder de influência aqui dentro do Congresso e do Palácio. Empresários corruptos que formam cartel, que formam oligopólios e cartéis que ficarão ainda mais fáceis com essa lei. Essa é uma das piores leis que eu já vi nessa legislatura. Isso é um desastre, é uma bomba. É realmente assustador que a maior parte do parlamento, que numa semana esvaziada, numa semana em que a votação é virtual, a gente vote uma atrocidade dessas. A gente coloca aqui os requisitos de conteúdo local, inclusive se tratando de máquina, equipamento, sistema. Bem de capital, gente, já é difícil, já é caro importar bem de capital. Uma das coisas mais burras que se tem para fazer é tributar a importação de bem de capital. É máquina, é para produzir aqui, é para fazer o produto aqui. Eu não estou exportando commodity, eu não estou importando produto manufaturado, feito, pronto, industrializado. Eu estou impedindo que o empresário brasileiro compre uma máquina que vai produzir mais barato, que vai produzir com mais qualidade, para comprar uma máquina mais cara e que vai produzir pior. Então, presidente, essa é uma política assim, já comprovadamente fracassada. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o IPEA, quem diz isso é a FGV, quem diz isso são os maiores economistas do nosso país. Fracassou miseravelmente. E a gente reforça e chancela agora nessa sessão na Câmara dos Deputados. Declaro encerrada a discussão. Para orientar pela omissão, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu vou pedir que Vossa Excelência também passe o tempo de encaminhamento. Sim, senhor. Mais uma vez reforçando, né? Nós temos aqui os requisitos de conteúdo nacional, inclusive quando a gente fala de bem de capital, com critérios estabelecidos pelo BNDES, com a experiência que a gente já teve. Gente, no nosso país, esse tipo de política só serviu para tirar dinheiro do bolso do trabalhador mais pobre e para colocar no bolso do Ike Batista. Para tirar do bolso do trabalhador mais pobre e colocar no bolso dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Esse foi o resultado dessa política. Eu desafio alguém a apresentar algum estudo de economista sério, ortodoxo, respeitado, que tenha demonstrado que a política industrial dos últimos 20 anos, pautada nisso aqui, aliás, isso aqui agrava, passa a margem de preferência de 20 para 30, agrava o erro que a gente já comete hoje. Que alguém me mostre alguma instituição séria, um economista sério que tenha mostrado que essa política aumentou produtividade, gerou emprego, gerou renda e valeu a pena os investimentos de centenas de bilhões de reais. Não existe, ninguém será capaz de me apresentar porque não existe. Nenhum economista sério vai falar que isso deu retorno para a sociedade. Nós estamos aqui, vou explicar muito didaticamente o que está sendo feito aqui. Estamos tirando dinheiro do trabalhador mais pobre, dando esse instrumento para que o governo faça isso, e colocando no bolso de empresário corrupto que tem poder de lobby no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Nós estamos subsidiando a ineficiência. Nós estamos protegendo uma indústria que vive de sugar recursos públicos. Eu não estou falando do industrial honesto. Eu não estou falando do comerciante honesto. Eu não estou falando do cara que está preocupado em produzir, em gerar emprego. Não. Eu estou falando daquele cara que não vive de política industrial, que não vive do que produz. Ele vive de sequestrar o orçamento público. Ele vive de formar cartel para vencer licitações com base em política de conteúdo local.
Nós estamos pegando dinheiro público e falando, peguem esse dinheiro público e produzam coisas piores e mais caras. É isso que está sendo feito. É esse o desenho da política pública. Repito, não há um economista sério nesse país que defenda esse desenho institucional. Se eu ligar agora para o Mansueto Almeida, para o Samuel Pessoa, para o Marcos Lisboa, para o Marcos Men, nenhum deles vai colocar que isso é política séria, industrial de desenvolvimento de país. Isso é um fracasso, é um desastre. Atestado por instituições das mais sólidas e mais sérias de pesquisa de economia do nosso país. Esse desastre aparentemente vai ser aprovado, mas não com meu voto, jamais com meu voto. Resultado, sim, 308, não, 129, uma abstenção, total 438. Lamentável. Eu preciso da sua ajuda para preservar a minha vida. A gente sabe que com um partido político, uma campanha presidencial agora e candidaturas majoritárias em todo o país, nós somos uma ameaça real ao crime organizado. Essa vai ser a primeira campanha que eu vou precisar de segurança armado e de carro blindado e por isso eu peço a sua contribuição para minha vaquinha eleitoral, para a gente arcar com esses gastos, para a gente arcar com essa segurança, porque a gente sabe que essa eleição vai ser jogo duro. A gente tem assistido ao redor do mundo episódios de violência e atentados contra candidatos que ameaçam o crime organizado e a gente quer levar esse enfrentamento até o final. A gente não quer virar estatística, não quer virar camisa da saudade antes de levar o nosso projeto em frente, de exterminar o crime organizado e por isso eu peço a sua ajuda.